Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Badaró, professor e doutor em Ciência Política, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação da ministra Marina Silva no governo Lula. Me conta aqui nos comentários se você está acompanhando essa polêmica e as coisas que aconteceram ao longo da última semana. Em resumo, tivemos 2 episódios muito importantes que eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas antes, se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal. E se já conhece o nosso canal, clica no curtir para dar aquela moral pro vídeo. Bom, vamos lá. Quais que foram, então, esses episódios que aconteceram ao longo dessa semana? O primeiro foi um relatório técnico, apresentado pelo IBAMA contra um projeto da Petrobras que buscava extrair petróleo da foz do Rio Amazonas, lá no Amapá. O relatório aponta, dentre outras coisas, que a extração de petróleo na região e toda a instalação de infraestrutura alteraria profundamente a dinâmica, da fauna principalmente, e o principal, na verdade, que esse relatório traz é o risco de desastre ambiental. O que aconteceria no caso de um desastre? E aí a situação é realmente que seria muito difícil conter um vazamento de óleo, por exemplo, sem ter um dano ambiental muito grande. Esse caso gerou um burburinho danado, vocês devem ter visto aí alguma coisa. Uma das consequências foi a saída do Randolph Rodrigues, senador pelo Amapá, que era da Rede, partido também da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ele saiu um pouco aí em litígio com a ministra, um pouco porque Randolph defendia que fosse possível a extração de petróleo, um debate super complicado, porque envolve também uma perspectiva de desenvolvimento, de geração de riqueza, enfim, para aquela região. Randolph, como um senador pelo estado do Amapá, se viu, digamos assim, no dever, no direito, enfim, de defender essa causa. Esse foi o primeiro episódio. Agora, o segundo tem a ver com a análise que uma comissão da Câmara e do Senado, a comissão mista, fez da medida provisória editada pelo governo Lula, desenhando os ministérios, as organizações administrativas dos ministérios. Bom, e basicamente numa jogada bem rara, bem arriscada, a gente não teve notícia disso até hoje, na Nova República, o Congresso mudou as atribuições, tirou um órgão de um ministério, passou para o outro. Esse é o tipo de coisa que a Constituição prevê que é atribuição do presidente, mas o Congresso se viu no direito de entrar nesses temas. E aí, basicamente, o que o Congresso fez? Tirou das mãos de Marina e também da Célia Chacriabá, que é do Ministério dos Povos Originários, uma série de atribuições que seriam típicas desses ministérios, e que estava previsto no decreto de Lula, na medida provisória de Lula. Com isso, eles passaram atribuições fundamentais para o controle de desmatamento, para a demarcação de terra indígena, para ministérios que, digamos assim, não são tão comprometidos com essas pautas como Marina e Célia são justamente as ministras por isso, pelo seu destaque na luta pela questão ambiental e pela questão dos povos originários. A ideia de fundo aqui tem a ver com o que eu falei do primeiro episódio, da primeira questão, que é justamente o interesse de que atividades econômicas aconteçam em áreas que são de reserva indígena, opção de proteção ambiental. Então, enfraquecer esses órgãos é estimular que a atividade econômica aconteçam também nessas regiões que, a princípio, são mais protegidas. Bom, gente, cada um desses episódios mereceria uma análise à parte, um vídeo aqui à parte, porque são coisas complexas, A gente teria que analisar o relatório do IBAMA, analisar todos os órgãos que foram alterados pela Câmara dos Deputados, mas não é esse o objetivo aqui no vídeo de hoje. Então deixei na descrição alguns materiais para vocês darem uma olhada, se quiserem saber um pouco mais sobre o que foi feito nesses 2 aspectos que a gente explorou, mas o objetivo hoje é a gente pensar no aspecto político mais amplo. Então, vamos pensar quais são os grupos políticos, quais são os interesses por trás desses conflitos. E mais, será que dá para a gente pensar essa disputa em termos de direita e esquerda? Bom, ao menos em parte, acho que sim. Acho que podemos pensar a questão, por exemplo, da extrema-direita no Brasil. É visível que esse grupo que aí se vinculou muito fortemente ao bolsonarismo é hoje um grupo que defende de forma mais incisiva que o agronegócio se expanda, especialmente essa defesa do agronegócio, mas também de mineração em terra indígena. São grupos que negam, em grande parte, essa coisa que eles acham que é um pouco falaciosa de aquecimento global.
Então, não reconhecem a importância dessa preocupação, nem com as questões indígenas, nem ambientais, chamam isso de pauta globalista, né? Agenda globalista, em tom de acusação aos grupos que defendem essas pautas. E aí, dentro dessa extrema-direita, temos representantes do agronegócio, representantes das forças militares, forças armadas, e temos, inclusive, alguns intelectuais, especialmente vinculados às forças armadas, que elaboraram algumas teorias que parecem bastante conspiratórias, né? Mas dizendo até que os Yanomamis, por exemplo, foram invenções de nações estrangeiras, né? Que queriam enfraquecer o Brasil, enfim. Coisas desse tipo estão presentes dentro desse campo, que é da extrema-direita hoje, pelo menos, né? E que percebe a questão ambiental, a questão indígena como argumentos utilizados com propósitos enganosos, né? E que querem, na verdade, impedir o desenvolvimento da atividade econômica, enfim, alguma coisa nessa direção. Dentro desse campo, a gente pode pegar aí um representante clássico, né, do governo anterior, que era Ricardo Salles, com o seu projeto de passar a boiada. Todos vocês devem lembrar disso daí. Bom, mas se a direita não é tão marcadamente comprometida com a questão ambiental, pelo menos não essa extrema-direita, a gente pode pensar que existem grupos dentro da esquerda que também têm um compromisso bastante frágil com essa pauta. Em linhas gerais, a gente costuma chamar esses grupos de desenvolvimentistas. Eles até reconhecem que é importante preservar, que há uma questão ambiental sim, então não são negacionistas, ao menos não totalmente, mas defendem que o Brasil tem que ter soberania sobre o seu território e que, portanto, não deve dar tanta voz a pautas que muitas vezes vêm de fora para dentro, como é a questão ambiental. Não deve dar tanta voz às organizações da sociedade civil, as chamadas ONGs, ONGs, que atuam, porque percebem nessas ONGs interesses também, de novo, estrangeiros, que querem, eles sim, explorar esses recursos, mas não permitir que o Brasil explore. Vem, historicamente, uma desigualdade, um passivo ambiental muito maior dos países, por exemplo, europeus ou dos próprios Estados Unidos, que se desenvolveram antes, se industrializaram, e com isso desmataram, poluíram, e agora se veem no direito de cobrar que o Brasil não polua, que o Brasil preserve suas florestas. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que os desenvolvimentistas reconhecem a importância da questão ambiental, mas levam mais a sério uma preocupação geopolítica e um projeto de desenvolvimento nacional. Ou seja, construções como a de Belo Monte, eventualmente aí uma exploração, né, de metais ou de petróleo na região da Amazônia, por exemplo, pode ser apoiada por esses grupos, porque, em primeiro lugar, está o desenvolvimento do Brasil, a soberania do território brasileiro, ainda que não descartem totalmente a importância da preservação ambiental e do cuidado com a pauta indígena. Mais ou menos nessa direção, aí, um representante desse modo de ver essa questão é Aldo Rebelo, um quadro histórico do PCdoB, hoje no PDT. E, por fim, a gente tem o terceiro grupo, que seria um grupo mais amplo aí das pessoas que estão, digamos que efetivamente preocupadas com a questão ambiental, com a questão indígena, que são pessoas que colocam isso como uma questão central, né? E não como uma questão que está em segundo plano ou, né, que possa até ser negada. A gente tem que dizer que aqui dentro, assim como nos outros, né, mas aqui há uma pluralidade de visões de mundo. Existem desde aqueles que defendem que não é possível conter a questão ambiental dentro do sistema capitalista, e a crise ambiental, né, se somaria a várias outras e indicaria a insuficiência, a impossibilidade, né, de mantermos o modo de produção capitalista. Esses a gente pensaria, por exemplo, nos ecossocialistas, né? Mas há também, dentro dos que defendem a pauta ambiental, os que acreditam que é possível um equilíbrio, né, pela lógica de mercado, até a construção aí, digamos, de um capitalismo verde. Dentro desse grupo, a gente vai ter, por exemplo, a ministra Marina Silva. Então, é claro, gente, existe gradação dentro de cada um desses grupos, né? Existem, inclusive, algumas correlações aí, né? Não descarto que existem desenvolvimentistas que compram teses um pouco negacionistas. Enfim, tudo se mistura bastante, mas eu estou tentando pensar em três grandes categorias, não é? A extrema-direita, que está nessa vibe mais negacionista, grupos aí que estão até à esquerda, mas que são mais desenvolvimentistas,
e grupos mais preocupados com a questão ambiental. A gente poderia pensar em ambientalistas nas suas diferentes vertentes. E aí o que isso mostra pra gente é que a questão não é tão simples quanto a gente costuma pensar quando fala só em esquerda e direita. É claro que há aqui sim um recorte esquerda e direita, mas ele não é suficiente para tratar desse tema. Eu já falei um pouco mais aqui no canal sobre a questão de esquerda e direita. Se você tiver curiosidade sobre o tema, terminando esse vídeo, você vai lá dar uma olhadinha. Vou deixar aqui também no card para ficar mais fácil de você achar. Bom, e aí a gente chega finalmente no governo atual, na crise que o governo está enfrentando agora com Marina. No meu curso Lula para Além das Manchetes, eu falo bastante sobre a trajetória de Marina e como que ela passou a enfrentar uma crise dentro do governo Lula, lá no começo, né, nos primeiros mandatos, mas muito especialmente no governo Lula II, no segundo mandato de Lula. Na época vimos Dilma ganhar força, né, se projetar, inclusive como a sucessora de Lula, por meio de uma política bem agressiva de desenvolvimento, né, especialmente com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E ali o espaço para Marina foi ficando pequeno e ela acabou deixando não só o partido, mas também o governo. Na época, um dos principais exemplos era a construção de Belo Monte, né? Uma grande usina no coração do Brasil com impactos ambientais enormes, mas também com um potencial enorme do ponto de vista do desenvolvimento, geração de energia. E agora a gente vê um novo embate, num novo contexto interno e externo. Da porta para dentro, a situação está mais crítica para a Marina até. Se a gente pensar que justamente nos últimos anos ganhou muita força esse grupo extremista da direita, negacionista. O agronegócio cresceu muito nos últimos anos e ganhou um espaço ainda maior no governo Bolsonaro. Então existe hoje esse campo que inclusive facilita o trabalho do PT, especialmente das alas que querem jogar a Marina para fora ou escantear um pouco, diminuir a força de Marina. Justamente porque esses grupos não precisam, eles próprios, os grupos que estão dentro do PT, enfrentar a Marina, criticar a Marina. Eles podem, digamos assim, usar a extrema-direita, esses grupos que já fazem essa oposição ferrenha, como um instrumento para escantear um pouco a ministra do Meio Ambiente. Pode ser, é um pouco cedo para entender esse movimento todo, mas pode ser que isso tenha acontecido na votação sobre o desenho do governo Lula. Os grupos, então, do Centrão e mais da direita propuseram uma série de mudanças. A base do governo negociou para que não houvesse quase nenhuma daquelas mudanças, mas cedeu, digamos assim, na área do meio ambiente e lá dos povos originários. Ou seja, pode ser que justamente por ter uma divisão interna dentro do próprio governo sobre essas questões, tenha se deixado, digamos assim, que o Centrão e a extrema-direita tirassem algumas pautas de Marina e de Célia Chacriabá e jogasse para outros ministérios onde elas não vão ser tão importantes assim, vamos dizer, desse ponto. Então a situação para Marina é muito complicada. Ela encontra oposição dentro do próprio governo e ela encontra, obviamente, uma oposição na extrema-direita que tem um peso considerável quando a gente olha para o nosso Congresso. Mas, por outro lado, quando a gente olha da porta para fora, a questão ambiental vem ganhando importância, é inevitável, o reconhecimento dessas questões hoje é muito maior do que há 20 anos atrás, e ao mesmo tempo isso se tornou uma bandeira política de Lula. Lula percebeu que esse é um dos grandes argumentos que ele tem para oferecer ao mundo, especialmente após o governo negacionista como foi o de Jair Bolsonaro. E Marina sabe que é fundamental para Lula nesse aspecto. Mas se o Brasil quer vender uma imagem de um país importante internacionalmente, especialmente nessa questão ambiental, quer atrair investimentos, créditos de carbono e tudo isso, Marina é uma figura importante para que Lula consiga construir essa imagem internacional do Brasil. Então Marina vai usar desse trunfo, dessa carta na manga, porque é uma figura importante do governo. Lula quer que ela esteja lá especialmente para pensar na sua política externa, mas para isso é bem provável que Marina também exija alguns compromissos do governo para manter, de fato, um critério, um rigor na pauta ambiental. Nos últimos dias saiu a confirmação, inclusive, de que a conferência de mudanças do clima feita pela ONU em 2025, a chamada COP30, será de fato no Brasil, em Belém, então na região amazônica,
É um evento que, de novo, reforça esse compromisso do Brasil, reinsere o Brasil nesse debate, mas, ao mesmo tempo, cacifa um pouco mais, dá força para a ministra Marina Silva, para que ela possa usar dessa força, dessa projeção que ela ajuda o Brasil a ter, para se fazer valer dentro da política doméstica. Essa queda de braço que está colocada, conhecer os aspectos políticos, entender um pouquinho mais dos grupos políticos e como eles enxergam o mundo, ajuda a gente a entender conflitos específicos, como esse que vai se colocando, envolvendo a figura de Marina Silva. Mas antes de acabar o vídeo, eu quero saber o que você está pensando sobre isso, se você está acompanhando, como é que você está vendo tudo isso. Me conta aqui nos comentários e, claro, me segue também nas outras redes, em especial lá no Instagram ou no TikTok, @humaniza1. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço e bons estudos.